In Christ alone my hope is found. He is my life. As parábolas de Jesus eram metáforas simples que transmitiam lições espirituais profundas. Mas por que Jesus falava por parábolas? Muitos supõem que Jesus falava por parábolas por uma única razão: para tornar os seus ensinamentos mais fáceis. Mas será que esse foi o motivo pelo qual Jesus ensinava por parábolas? O próprio Jesus é quem nos dá a resposta na parábola do semeador, em Marcos 4, dos versos 10 a 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui Jesus nos revela as razões pelas quais ele usava parábola para ensinar. Por um lado, para revelar os mistérios do reino de Deus a vocês que têm ouvidos para ouvir. Mas ao mesmo tempo em que tais parábolas eram usadas para esclarecer as verdades aos seus discípulos, havia um outro lado da moeda envolvido nessa forma de ensino. Elas serviam também para esconder as verdades dos que estavam de fora. E se olharmos a mesma parábola em Mateus capítulo 13, nos versículos 14 e 15, vemos que Jesus diz que para que neles se cumprissem as profecias de Isaías. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Deus havia aplicado seu julgamento aos que não queriam ouvir a sua palavra. E essa foi a punição de Deus para eles. Se eles não quisessem ouvir a palavra de Deus, então Deus interromperia os seus ouvidos. Se eles não estivessem interessados em contemplar a glória de Deus, então Deus esconderia sua glória deles. E nesse sentido, Deus estava entregando essas pessoas de corações endurecidos às suas próprias iniquidades. Portanto, as parábolas de Jesus têm dois objetivos: para aqueles que são de dentro, para os que são verdadeiramente discípulos de Jesus. As parábolas, então, explicam sobre o reino e esclarecem os mistérios de Deus. E ao mesmo tempo, para os que estão de fora, note que no versículo 11, essas são as palavras de Jesus: para os que estão de fora. Para esses, as parábolas ocultam o significado das coisas do reino de Deus. Em outras palavras, para os discípulos, para os que seguem Jesus, para os que amam Jesus, lhes é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, os que não são discípulos de Jesus, os que não o seguem, a multidão que somente o seguia por causa do pão, aos fariseus que disseram que ele era endemoniado, a esses o ensino não é claro, a esses o ensino é oculto. In Christ alone my hope is found.